Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam sempre muito bem-vindos e vindas ao curso de História do Brasil. Hoje estaremos iniciando o terceiro grupo de aulas de História do Brasil, que é sobre, e o tema vai ser sobre a mineração e, eventualmente, todas as características e rebeliões que acontecem ou aconteceram. Tanto é que o nosso conteúdo se resume na mineração como uma nova atividade econômica, a Guerra dos Emboabas, o conflito que aconteceu, mudanças político-administrativas na colônia que isso trouxe, a revolta de Vila Rica, claro, diante das características que nós vamos ver, e a sociedade mineradora, mineração e cultura, e mais um conflito que indiretamente não vai ter nada a ver com história, com a mineração, mas vai ser a Guerra dos Mascates de 1710 no Nordeste. Vamos então às características da mineração. O que é que a mineração, ou melhor, como é que ela começa a se desenvolver? O início, infelizmente, teve um conflito, a Guerra dos Emboabas. Vamos acompanhá-la através desse slide agora, dessa animação. Vejam bem. De um lado, nós tínhamos a minoria dos mineradores, das pessoas, que encontravam o ouro e recebiam o estanco. Na sua maioria, eram os paulistas. Do outro lado, nós tínhamos a maioria absoluta das pessoas, dos colonos e dos portugueses vindos de Portugal, que não tinham o direito ao estanco porque não encontravam as jazidas de ouro. Essa era a maioria chamada de forasteiros. Quer dizer, os de fora. Entre esses dois grupos, um dia tinha que acontecer o conflito que recebeu o nome de Guerra dos Emboabas. Quem passou a ser chamado de Emboaba? Os forasteiros. Por quê? Existe uma alusão a um pássaro existente na região da mineração, um pássaro cheio de plumas até os dedos dos pés, inclusive. Então, justamente os forasteiros, normalmente os nordestinos amostrados, senhores do engenho, mas falidos, por causa do problema da saída dos holandeses, obviamente andavam de chapéu, de jaqueta, de bota, quer dizer, tinham as pernas cobertas. Já do outro lado, os paulistas eram simples, o processo de decadência econômica do açúcar foi muito mais violento do que no Nordeste, então normalmente andavam descalços. Por isso que os paulistas, vamos dizer, batizaram os forasteiros exatamente de Emboabas. Como é que acontece o conflito? A maioria que não tinha direito à extração de ouro, obviamente queria ter esse direito e os paulistas não deixavam. Resultado? Guerra. Quem venceu? Os Emboabas. O que mais eles fizeram? Expulsaram os paulistas da região mineradora, a minoria. Esses migraram para Goiás e para Mato Grosso e, como consequência desta migração, encontraram ainda mais ouro. Surgia assim
uma enorme região mineradora, composta hoje, ou melhor, na capitania de São Paulo, composta hoje, na então capitania de São Paulo, composta hoje por Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Nós vamos acompanhar todo esse processo. Observem bem, temos aqui um resumo da Guerra dos Emboabas, que foi o conflito entre os paulistas, que tinham direito de explorar o ouro através do estanco, por eles descoberto, e os forasteiros chamados de Emboabas, migrantes de toda a colônia e até de Portugal. O conflito se deu numa área chamada de Capão da Traição. Vamos seguir. Observem bem agora nesse mapa justamente as três grandes áreas da existência de ouro. Hoje, nos atuais Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Mas, repito, essas províncias, elas não existiam. Existia uma coisa só, que abrangia essas três, chamada província ou capitania de São Paulo. Vamos ver, então, o histórico da capitania de São Paulo e aí incrementando juntamente com a mineração. Observem bem, no primeiro mapa, nós temos a primeira divisão político-administrativa do Brasil, as chamadas capitanias hereditárias, que existiam ou existiram entre 1534 a 1709. O que acontece depois? Desculpe. As capitanias hereditárias, elas continuam existindo, mas mudam de visual, como os senhores podem perceber aqui. De 1709 até 1759. E aqui justamente podemos observar o que nos interessa. Vejam, a capitania de São Paulo, perfeito? Cadê Goiás? Cadê Mato Grosso? Cadê Minas Gerais? Então, quando nós nos referimos à mineração, na época da mineração colonial, nós não estamos falando e não podemos falar porque é erro tremendo. Minas Gerais. Não. A região mineradora onde existiam as jazidas de ouro. Por isso, a região das Minas. Mas jamais podemos dizer a região das Minas Gerais. Porque Minas Gerais vai surgir muito depois, quando vai ser desintegrada a capitania de São Paulo. Também não temos aqui no mapa nem Mato Grosso, nem Goiás e outros ainda. Vamos seguindo com essa evolução, aproveitando justamente a questão. Em 1759, as capitanias hereditárias foram transformadas em capitanias reais, gerais ou ainda do Estado. Essas capitanias não mudaram visual. Continuaram do mesmo jeito. A metrópole indenizou os capitães donatários, ou hereditários, perdão, que tinham a hereditariedade e desta forma transformou todas as capitanias em capitanias reais ou gerais. Seguindo as capitanias reais ou gerais, a partir de 1789, que data é essa 1789? É a Inconfidência Mineira. Então, a partir da Inconfidência Mineira, o que nós presenciamos? Já tinha tanta coisa, tanto conflito na região mineradora, na capitania de São Paulo, que a metrópole resolve
fragmentar o território para reduzir a força de qualquer movimento que porventura pudesse aparecer. Então, depois da Inconfidência Mineira, o que aconteceu? A capitania de São Paulo foi desintegrada e os senhores podem observar. Surgia a capitania de Mato Grosso, de Goiás, de Minas Gerais, e a capitania de São Paulo foi reduzida apenas a esse pequeno território. Então, por isso eu chamo muita atenção, porque isso pode ser uma pegadinha numa prova. Onde aconteceu o processo da mineração colonial? Na capitania de São Paulo. O que encontramos na capitania de São Paulo? Jazidas de ouro, diamantes e outras pedras preciosas. Por isso era uma região chamada de região mineradora. Então, consequentemente, vamos mais profundo. A Inconfidência Mineira em 1789 acontece em Minas Gerais? Não. Acontece na capitania de São Paulo. Agora, aonde? Na região das Minas. Perfeito? Esse erro que é bastante cometido por muitas questões, inclusive questões de concursos e assim por diante. Os candidatos, então, não se dão conta de que nessa época existia a capitania de São Paulo e não a capitania de Minas Gerais. Seguindo ainda, aproveitando o tempo, o que nós vamos verificar? Que a partir de 1821, proclamação da independência, praticamente, o que aconteceu? As capitanias passaram a ser chamadas de províncias. E, em 1816, Dom João VI anexou ao Brasil a colônia do Sacramento, que era uma colônia espanhola, e passou a chamá-la de província cisplatina. Portanto, mais um território brasileiro. E também precisamos saber que a capitania de Pernambuco, que era enorme, em 1824, depois da Confederação do Equador, também passou a ser reduzida, e o que deu origem, por exemplo, ao Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, o próprio Pernambuco, que vai ser reduzido, já nós vamos ver o mapa, a Alagoas e Sergipe. Mas ainda, em 1828, no processo da independência do Uruguai, Brasil vai perder, então, a província cisplatina, que vai se transformar em Uruguai. Finalmente, as províncias passam a ser chamadas de estados a partir da proclamação da República. E aqui os senhores já podem observar como a capitania, por exemplo, de Pernambuco já foi bastante reduzida e as outras áreas se tornaram também capitanias ou estados independentes. Ainda um detalhe na evolução do território do Brasil. No período da República Velha e no período da Era Vargas, ocorreram várias mudanças na criação de territórios, principalmente federais, como Amapá, Acre, Rondônia, etc., e que na Constituição de 1988, a atual Constituição em vigor, foram transformados em estados. Muito bem. Aqui nós temos, então, o resultado da Constituição de 1888, todos os estados ou unidades federativas do Brasil.
atual visão do nosso país. No período da mineração, depois da descoberta de ouro em Mato Grosso e em Goiás, Portugal quis não mais explorar o ouro através do estanco, e sim através de um órgão exclusivo para minas, para extração de ouro. Foi então criada a Intendência das Minas. Aqui nós temos a Casa da Intendência de Diamantina como exemplo, cujo objetivo era administrar, fiscalizar e distribuir as datas. O que eram as datas? As grandes propriedades mineradoras, exploradoras de ouro. E aqui o primeiro intendente-geral da Intendência das Minas, José Bonifácio de Andrada e Silva. O outro aspecto, qual foi o tipo de ouro que os portugueses encontraram no Brasil? O chamado ouro de aluvião. Na prática, do ponto de vista mineral, nós temos dois tipos de ouro. O ouro de aluvião e o ouro de rocha. Qual a diferença básica? O ouro de aluvião é o ouro que se encontra na superfície ou próximo dela, da terra, normalmente nas margens dos rios. E o ouro de rocha é o ouro que se encontra nas profundidades do solo. O que indica a existência do ouro de rocha? Justamente o ouro de aluvião. Foi esse que foi encontrado pelos portugueses no Brasil. Quanto às outras características em relação à mineração, quais foram as formas de exploração de ouro? Basicamente duas. Os senhores estão acompanhando. A lavra e a faiscação. Quais as características delas? A lavra era uma grande empresa mineradora, cuja produção era em grande escala, obviamente, e a mão de obra praticamente exclusiva era mão de obra escrava. Do outro lado, a faiscação. Pequena empresa mineradora, produção em pequena escala e a mão de obra própria, escrava e até mesmo assalariada. Os senhores podem observar que a mão de obra escrava eu coloquei entre aspas, justamente. Por quê? Porque esse escravo, ele, de acordo com as exigências de um faisqueiro, produzindo a determinada quantidade de ouro, poderia comprar a sua liberdade. Dificilmente isso acontecia, mas acontecia. Consequentemente, ele tornava-se a mão de obra assalariada. Vamos ver como é que isso funcionou através de uma ilustração. Vejam só, esse círculo amarelo nos indica uma data. Portanto, uma grande propriedade mineratória, explorada através da lavra. Explorado o grosso do ouro pela lavra na data, o que a Intendência das Minas fazia? Dividia a data em pequenas propriedades chamadas de faíscas. E essas pequenas propriedades eram entregues, então, à faiscação. Aqui, pela ilustração, nós podemos ver, é claro que isso é apenas um exemplo, não era exatamente desta forma a divisão feita. O faisqueiro, então, buscava
aquele restinho de ouro ou pó de ouro que a lavra deixava para trás, porque a uma grande empresa não interessava, obviamente, perder muito tempo na procura de pequenas quantidades de ouro. É assim, então, funcionava a exploração de ouro. De que forma ocorreu a política fiscal? Quer dizer, como é que o Portugal quis ganhar o dinheiro em cima da exploração de ouro? Inicialmente, o imposto cobrado era o quinto, quer dizer, a quinta parte de produção de ouro era entregue como imposto à metrópole. Só que existia muito contrabando, porque será que o minerador apresentava toda a quantidade de ouro grosso aos fiscais da coroa? Então ele poderia apresentar uma determinada quantidade, daquela determinada quantidade tirava 20% e pagava imposto. Mas ele poderia ter muito ouro escondido. Por isso, o que Portugal fez? Criou as chamadas casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Todo ouro achado tinha que ser levado às casas de fundição. Lá era fundido em barras e a própria casa de fundição automaticamente retirava os 20% dos lucros para a metrópole. Consequentemente, a partir daí, só podia circular o ouro em barras e não mais ouro cru. Portanto, se achasse ouro cru, a fiscalização achasse, obviamente esse ouro era contrabandeado. A criação das casas de fundição gerou uma revolta, chamada Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos, que nós vamos falar já sobre ela. Mas a quem prejudicou a instalação das casas de fundição? Aos mais ricos donos das minas, obviamente. Porque daí em diante eles não poderiam mais praticar o contrabando. Finalmente, a coroa criou o imposto conjugado. Isto é, cada casa de fundição tinha que receber como imposto 100 arrobas de ouro por ano. Qual é o problema? Que quando começa a decadência da mineração, nem todas as casas de fundição tinham condições de pagar essa quantidade de ouro. O que a metrópole fez, então? Vai pagar de qualquer jeito, custe o que custar. Criou, então, a derrama, que era o imposto cobrando o imposto devido, através de uma violência do exército português entrando nas casas e retirando os produtos de valor até alcançar o valor do imposto devido, consequentemente. A cobrança da derrama, a autorização da cobrança da derrama, inclusive, vai dar origem à Inconfidência Mineira em 1789. E aqui, alguns detalhes sobre a revolta de Vila Rica, os ricos donos das minas se revoltando contra o surgimento das casas de fundição, obviamente, e aí o julgamento de Filipe dos Santos, que nós já sabemos como é que terminava numa execução e principalmente dos líderes, enforcamento e eventualmente esquartejamento posteriormente. O que podem fazer numa prova? Colocar, por exemplo, um pedaço de um poema para você identificar com a época, com as circunstâncias e com a realidade no período histórico brasileiro. Aqui eu coloquei Romances número 5,
de Cecília Meirelles. Aí o que podem colocar, então, numa prova, no enunciado? Dorme, meu menino, dorme. Que Deus te ensine a lição dos que sofrem neste mundo violência e perseguição. Morreu Filipe dos Santos. Outros, porém, nascerão. Quer dizer, ela está querendo mostrar que contra as injustiças metropolitanas sempre haverá o nascimento de um herói, ou de um novo herói. E aqui também podemos observar, justamente, nós temos aqui uma casa de fundição de Ouro Preto de Minas Gerais, existente até os dias atuais. Observem agora como ficou a economia no Brasil no século XVIII. Vejam, até a saída dos holandeses, nós só tínhamos o litoral economicamente falando útil. O que a saída dos holandeses não provocou? Observem bem, novas áreas e novas formas de exploração econômica do Brasil, que nós já vimos, claro. E, finalmente, chegamos à sociedade mineradora. Como é que era organizada? Em 3 grupos básicos. Grandes mineradores e autoridades reais, os outros aglomerados à atividade mineradora, os tropeiros, oficiais, burocratas, soldados, clérigos, comerciantes, profissionais liberais, pequenos mineradores e, finalmente, obviamente, a mão de obra escrava. Só que, qual a diferença entre a sociedade mineradora e a sociedade açucareira? É que esta começou a oferecer a possibilidade de mobilidade social vertical. Por quê? Porque, por exemplo, um escravo na faiscação poderia comprar a sua liberdade, então tornar-se um homem livre. Além disso, que classe social, que grupo social, na época da mineração, passa a ter um grande prestígio para a coroa? O senhor do engenho ou o comerciante burguês? Quem tinha o prestígio real? É claro que é a burguesia, porque a burguesia que transava o ouro. Todo comércio, todo movimento com ouro era feito através dela. Isso, por exemplo, em Pernambuco, trouxe um conflito chamado de Guerra dos Mascates. Vejamos qual a realidade e o que foi que levou e como terminou a Guerra dos Mascates em Pernambuco. Olinda, por exemplo, era um povoado com título de vila. Por quê? Porque era a sede do governo da capitania de um lado e do outro lado tinha direito à Câmara Municipal. Além disso, em Olinda, então, moravam senhores do engenho, mas nessa época, 1710, a economia açucareira estava em decadência. Então, a Olinda era uma cidade falida, mas com sede do governo e Câmara Municipal. Do outro lado, nós tínhamos o Recife. Recife era apenas um povoado, não tinha direito a título de uma vila. Quem morava em Recife? Os comerciantes. Quem eram os comerciantes chamados em português de Portugal? Mascates. Resultado, com cada vez maior desenvolvimento do comércio, justamente por causa do ouro, começa a surgir um conflito entre Olinda e Recife. Por quê? Porque Recife começa a juridicamente submisso a Olinda, passa a sustentar os senhores do engenho.
passa a sustentar, porque pagava os impostos, à Câmara Municipal e ao governo de Olinda. Isso revoltou os mascates. Porque queriam eles ter a sua Câmara Municipal e, consequentemente, o dinheiro do Recife ser investido, é burguesia, comerciante, ser investido em Recife. Por isso, aqui nós temos apenas um detalhe: quando os olindenses, senhores do engenho, derrubam o Pelourinho do Recife na Guerra dos Mascates, e o Pelourinho para os mascates era o símbolo da riqueza e do poder. E aqui apenas história do Pelourinho, sua origem, por isso que a gente vai entender por que tinha tanta importância, acompanhem, senhores, o texto, por que tinha tanta importância o Pelourinho. Porque, na verdade, Pelourinho não nasceu para castigar os escravos. Ele passou a servir para essa atividade também. Mas, a princípio, como os senhores podem verificar aqui, quem era amarrado num Pelourinho? Os condenados a açoites públicos. Quem eram eles? Os comerciantes que roubavam, por exemplo, no peso, ficavam presos para o escárnio da população. E aí isso, consequentemente, passou também para os escravos. Finalmente, quem eram os mascates? O que interessa à burguesia? Investir. E não gastar. Eles gastavam o dinheiro para sustentar a Câmara de Olinda. Por isso, os mascates exigem da coroa e conseguem a elevação do Recife ao título de uma vila, que consequentemente leva à separação jurídica de Olinda, o que então revoltou justamente os senhores do engenho. E dessa forma, um detalhe importantíssimo, nascia a primeira Câmara Municipal composta pela burguesia, porque todas as demais no Brasil eram compostas pelos senhores do engenho, os mais ricos. Pois é isso aí, mas a mineração não terminou. Por hoje é só. Tchau e até a próxima.